No coração de Campo Grande, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é mais do que um espaço de ensino. Ela também é casa para dezenas de espécies de aves e mamíferos que coexistem com as pessoas. A presença dessa fauna mostra que o ambiente universitário pode ser um exemplo de convivência sustentável entre o ser humano e o meio ambiente. Por meio de projetos científicos e de extensão, mais de 70 espécies de aves e cerca de 10 mamíferos já foram registradas no campus. Sabe que a cidade fica inserida numa região de cerrado, né? E a gente vê muitas araras por aí, né? Muitas outras aves que normalmente não são muito comuns em outras cidades, né? Porque a gente está próximo do Pantanal, então a nossa cidade tem esse privilégio. A rica biodiversidade chama a atenção de pesquisadores e de quem vive a rotina da UFMS. O contato com a natureza aproxima quem vive o caos do centro urbano com um ambiente que transmite paz. As passarinhadas, organizadas pelo Clube Acadêmico de Observação de Aves, vinculado com um projeto de trilhas urbanas, reúne não somente estudantes de biologia, como também o público externo. A gente faz um projeto de educação ambiental, então a gente divulga o local onde a gente está, a gente divulga as espécies que estão ocorrendo aqui, a gente divulga também no intuito de ajudar a proteger isso aqui e conservar o que a gente tem. É muito bom a gente convidar as pessoas para que as pessoas vejam essas espécies, vejam o valor que tem você sair para observar uma ave como uma atividade ou mesmo como uma pesquisa. As espécies de aves, elas têm muito valor como serviço ecossistêmico. O serviço ecossistêmico é o serviço que a natureza vai fornecer e vai auxiliar a gente. Então essas espécies que consomem insetos, elas vão consumir os insetos que poderiam estar trazendo algum malefício para a gente ou incomodando mesmo a gente. Outras espécies também fazem dispersão de sementes e dispersão de frutos, fazendo com que mais árvores aconteçam ao longo da cidade. A UFMS é um hotspot de observação de aves, ou seja, é um local onde é mais atrativo para você vir fazer esse tipo de atividade. Existem vários hotspots em Campo Grande, como o Parque dos Poderes, o Parque das Nações, e a UFMS é privilegiada por ser um desses ambientes, ou seja, vai atrair as pessoas para vir para cá fazer esse tipo de atividade de observação de aves. A presença da fauna na universidade é tema de pesquisas realizadas por pesquisadores do campus. O projeto, coordenado pelo biólogo e professor Marcelo Bordion, tem o objetivo de monitorar os mamíferos e as aves que habitam os espaços florestais da UFMS, com auxílio de câmeras posicionadas em árvores e no chão. E aí a gente queria saber, né, qual realmente é a composição da fauna que existe nos remanescentes florestais aqui da cidade. A gente está começando aqui pelo campus, né, porque fica dentro da universidade. A universidade tem essa área de remanescente florestal, de cerrado, e a gente resolveu então fazer um projeto voltado para o inventário, ou seja, descobrir, né, tentar saber quais são as espécies de pequenos mamíferos e médios mamíferos, grandes já não tem mais, né, mas pequenos e médios mamíferos que existem, que povoam, né, habitam aqui os remanescentes florestais, próximo do Lago do Amor, atrás ali da Química, né, e das aves também, né, para que possa ser utilizado, no caso das aves, para que o campus possa ser utilizado também como ponto de observação de aves, né, para aqueles turistas que gostam de vir apreciar as aves do Brasil. Durante o levantamento, né, de mamíferos, a gente instalou máquinas fotográficas automáticas, né, que funcionam durante 24 horas por dia. E depois nós vamos avaliando, né, quais são as imagens que vão aparecendo nessas máquinas. A gente conseguiu observar que tem uma fauna assim, relativamente interessante aqui no campus. Tem bastante cutia e algumas outras espécies, né? Bom, tem capivara, tem tatu também, mas tem algumas outras espécies que normalmente a gente não observa, porque são espécies mais, digamos, mais crípticas, né? Elas se escondem mais, né? Ou então elas só saem à noite. Por exemplo, o ouriço, né? O pessoal chama de porco-espinho, né? Ele é um roedor que ele sai mais à noite e ele é essencialmente arborícola, porque ele se alimenta de folhas, né? E a gente conseguiu registrar esse animal
que frequenta aqui o campus, né, também. Tá? E também durante o levantamento a gente conseguiu uma imagem de uma ave também um pouco rara, né, de se observar, que é o arapapá. É uma espécie seria parecida aí com uma garça, né, de pequeno porte, mas o bico é bem largo. Nós trabalhamos com os mamíferos terrestres e os mamíferos arborícolas aqui da UFMS. Foram 2 anos de pesquisa. O primeiro ano foi concentrado somente aos terrestres, com armadilhas fotográficas. Nós instalávamos as armadilhas a cerca de 20 a 30 centímetros do chão para conseguir fazer esse monitoramento e também um levantamento sobre quais mamíferos eles estavam usando os ambientes. E também com os arborícolas, é um trabalho novo, ninguém nunca tinha feito esse levantamento, que são em cima de árvores. As câmeras eram instaladas a cerca de 3 a 4 metros do chão, em plataformas, e nós colocávamos algumas iscas para quando os animais fossem lá se alimentar, eles forem sendo capturados fotograficamente. Os fragmentos urbanos, eles são muito importantes para a regulação da temperatura, para abrigar espécies como espécies que estão fugindo de pressões, sejam elas de outros animais de competição, sejam elas de distúrbios humanos também, de construções, de barulho. E também serve como trampolins ecológicos, que é um termo usado para um local onde as espécies podem passar por ele para irem para outro local, como se fosse um trampolim mesmo. Por exemplo, aqui seguindo ali o corredor do Lago do Amor, os animais podem usar a UFMS como um trampolim para seguir mais adiante, porque tem uma reserva mais lá para frente, a uns 5 quilômetros, entendeu? Então esse é um conceito ecológico que ele pode ser muito estudado em fragmentos. E aí a distância dos fragmentos entre fragmentos, ela altera esse comportamento. Então, e a resposta dos mamíferos em si sobre essas pressões pode ser totalmente diferente de um local para o outro. A ausência de alguns mamíferos ou a presença deles podem nos dizer muito sobre aquele local. Existem alguns mamíferos, alguns trabalhos mostrando que mamíferos podem agir como indicador de qualidade ambiental, entendeu? Então, não ter esses animais aqui também é uma resposta. Então, a importância dos fragmentos e também para estimar o quanto que a população dos animais podem sofrer ao longo de muitos anos com esse distúrbio, né? Com esse meio que aprisionamento deles em algum fragmento, que pode ser que alguns animais não saiam daqui. Por exemplo, isso será discutido no trabalho também. Por exemplo, aqui, ó, beirando a UFMS inteira é rodeado de rodovias. Rodovias que também tem muito atropelamento, nós já registramos atropelamentos de gambá, atropelamento de tatu. Também tem a presença de animais domésticos aqui, cães, gatos. Eu já registrei também cachorro predando cutia, cachorro predando tatu. Então, os animais silvestres em um ambiente onde os animais domésticos influenciam esse ambiente, pode causar muitas alterações comportamentais também e de biológicas também, porque às vezes, se tiver um local onde uma comunidade de mamíferos pequena, ela é muito predada por animais domésticos ou as pessoas ou atropelamentos, ela pode vir a não existir mais, ela pode vir a se extinguir. Eu comecei a me apaixonar por aves, né, aqui na UFMS mesmo, né, uma coisa que eu observava antes, né, eu comecei a ter essa prática aqui. E essa questão de conservação sempre me atraiu muito. Então, a UFMS, como ela tem aqui um grande fragmento de vegetação, né, a gente tem em torno de 50 hectares de vegetação nativa que contorna a cidade universitária, eu me interessei em estudar as aves daqui, né? Então, estudar a composição é muito importante, porque quando você tem um fragmento de vegetação, existem 2 aspectos que é importante você monitorar, que é o aspecto estrutural e o aspecto funcional. O aspecto estrutural, ele diz respeito à paisagem, então o relevo, a hidrografia. Já o aspecto funcional, ele diz respeito à composição das espécies ou interações entre elas. E a minha iniciação científica foi para focar nessa questão de aspecto funcional. Então, eu estudei a composição. Aqui a gente tem 2 grandes fitofisionomias, que a gente chama, que são a vegetação, ela pode caracterizar o ambiente. Então, aqui na UFMS a gente tem a área de cerradinho seco, né, que é um cerrado mais fechado, que não tem corpos d'água, enquanto a gente tem outros 2 fragmentos que são de vegetação de mata ciliar.
Então, o meu estudo foi para avaliar como que é a composição dessas duas áreas e se elas são diferentes. E esse tipo de estudo é muito importante porque você consegue ver a importância do fragmento na fauna, né? Então, a nossa pesquisa, né, que foi coordenada pelo professor, a gente fez uma análise estatística que comprovou que existem diferenças significativas estatisticamente entre essas duas áreas. Então, a gente tem duas grandes composições em um único fragmento. Então, esse fragmento ele consegue comportar comunidades de aves que têm necessidades e hábitats diferentes, né? Então, esse tipo de pesquisa é muito importante para isso, para esse fato de entender a importância de cada fragmento, né? Como resultado, a gente obteve 93 espécies totais para as duas áreas, né? É um número assim, já existem registros de mais de 200, cerca de 200 espécies para o UFMS, né? Mas a gente conseguiu registrar 93. Dentre essas 93, a gente tem aves migratórias, né? A gente tem, acho que se não me engano eram 4 ou 5 aves migratórias e uma que é ameaçada de extinção, né? Conforme a categoria da IUCN, que é o mutum de penacho. Ele é uma espécie ameaçada, né? E a gente encontra bastante. Então, o ambiente aqui ele tem essa possibilidade, né? Essa capacidade de ter essas espécies. Então, foi basicamente esse o resultado, né? Além do que, como eu disse, o resultado estatisticamente significativo para a diferença entre as duas comunidades, né? Então, a gente tem essas comunidades aqui na UFMS. No caso das aves, né, você tem uma comunidade de aves bem diversa, significa que o ambiente está bem preservado, né? Então, você viver num local onde você tem, né, um ambiente que está com um certo grau de preservação, né, ou de suporte para diversas espécies, significa que você ainda vive, né, numa área pouco alterada, ou seja, a gente tem que encontrar o equilíbrio entre a urbanização, né, e a preservação, né, de locais de mata, né, e de áreas verdes, porque isso daí faz bem não só para a fauna, mas também para os seres humanos, né. Todo mundo gosta de andar no parque, por exemplo, e olhar os pássaros, né, ouvir o canto dos pássaros, né, ou então ver, por exemplo, as capivaras andando, mas ver outras espécies também, né, que seriam assim comuns naquele local. Para os estudantes, a atividade de atravessar a universidade pode se tornar prazerosa. O contato com a natureza preservada e os animais proporcionam aos estudantes momentos de relaxamento diante das longas rotinas de estudos. No meu curso a gente fica muito em sala de aula, a gente fica muito em laboratórios. Então, na troca de sala, troca de laboratórios, a gente consegue ter um pouco de contato com a natureza, com a fauna, com a flora, consegue ver os animais. E isso acaba que é terapêutico mesmo para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a gente conseguir lidar com as coisas do dia a dia da faculdade. Além dos animais silvestres, os animais domésticos também fazem parte do espaço da universidade. Não é incomum encontrar gatos pelos corredores, áreas de convivência e até dentro das salas de aula. A gente até traz ração para eles, a gente se organiza no grupo da faculdade, traz ração para eles e eles ficam ali com a gente, estão sempre ali no bloco, são sempre os mesmos gatinhos, às vezes na sala de aula com a gente também, isso é muito bacana. Pensando nisso, o projeto Proteção Felina reúne alunos voluntários para monitorar os gatos da UFMS. Os estudantes que participam do projeto se dividem para garantir os cuidados com a alimentação, hidratação e bem-estar dos mais de 150 felinos. O Proteção Felina existe há mais de 10 anos. Há alguns anos ele é registrado como um projeto de extensão dentro da universidade, que é responsável por castrar os gatos que, em sua maioria, são abandonados aqui, são deixados por pessoas aqui. Então, esses animais são castrados, eles recebem um cuidado diário com alimentação, com alguns estudantes que são da medicina veterinária que conseguem prestar um apoio se for necessário. E é basicamente isso. A gente começou, inclusive, uma campanha de adoção recentemente, porque até então esses animais eram mais cuidados aqui, mas a gente está tentando ampliar o projeto para poder doar esses animais e não só mantê-los aqui na universidade. No último registro, era em torno de 150 gatos, mas esse número pode ter aumentado devido aos abandonos do ano passado até agora, que inclusive tem aumentado. O número de animais abandonados está aumentando aqui dentro, justamente por isso que se vê a necessidade de doar esses animais.
pelo fato deles serem abandonados aqui dentro da universidade, eles estão num ambiente que tecnicamente não é o que onde eles deveriam estar, né? Eles não estão seguros numa casa, mas esses animais precisam de cuidados pelo próprio bem-estar deles e também pelo cuidado de saúde pública, né? A gente sabe que, infelizmente, existem questões envolvendo saúde pública, então não é simplesmente a gente ter animais aqui dentro e deixar eles se virarem à própria sorte, eles precisam de cuidados. Mas, além disso, a gente sempre recebe relato dos acadêmicos de que eles acabam melhorando muito dia a dia a rotina desses animais, deixam o ambiente mais leve. Alguns gatos acabam entrando dentro das salas, entram nos auditórios, direto a gente posta no Instagram algumas coisas que eles fazem. Então, apesar dos pesares, apesar deles estarem aqui por um motivo triste, a gente reconhece que existe também uma razão feliz e um lado positivo na existência deles aqui na universidade. A universidade é casa para diversas espécies e uma importante área de preservação. Projetos que visam o cuidado com os animais são de extrema importância para o meio ambiente e são necessários para preservar a vida da fauna sul-mato-grossense.